como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista a esse e outros programas da nossa grade. O programa Visão Trabalhista em Debate é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, bem representada por nosso presidente Jorge Nazareno. Jorginho, o sindicato esse que oferece para você inúmeras oportunidades. Venha conhecer os projetos do sindicato que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone tem o seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O tema do programa de hoje é um tema bastante complexo e sério ao mesmo tempo. Aborto enquanto questão de saúde pública. O nosso convidado não podia ser diferente, é o Dr. Paulo Eduardo de Andrade Moura, diretor clínico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso programa e seja bem-vindo sempre aos estúdios da TV Osasco. Eduardo, muito obrigado e mais uma vez pela escolha aí, respondo pelo nome do Sindicato dos Metalúrgicos, estou à sua disposição. Obrigado, doutor. Doutor, eu começo com o senhor fazendo a seguinte questão. Por que o aborto pode ser visto como um problema de saúde pública, doutor? Em função do fato de atingir uma população enorme de mulheres, se suspeita que no mundo inteiro entre 44 a 55 milhões de abortos são efetuados anualmente, né? Isso gera uma despesa para o Estado muito grande e, portanto, passa a ser uma questão de saúde pública, além do que a incorrência de complicações e mesmo óbito, a gente sabe que um em cada 4 não de abortos induzidos pode levar ao óbito, realmente passa a ter uma importância muito grande do ponto de vista médico e do ponto de vista do Estado como uma questão realmente de saúde. Agora, doutor, esse problema está associado, obviamente, não está direcionado a apenas uma classe. Todas as classes participam desse problema, né? Ou seja, classe C, classe D, classe A, enfim, não tem uma classe direcionada. Né? É evidente que ela ocorre em todas as classes, mas a questão cultural ainda, a questão econômica ainda é um motivo que se permite à mulher o conhecimento dos riscos, né, e, portanto, a procura de procedimentos, uma vez induzido o aborto, procedimentos que sejam muito mais seguros. O índice de mortalidade é alto, é de 1 para cada 4, como eu tinha falado, mas que a gente sabe que mulheres que têm acesso à informação, não só evitando uma gravidez indesejada, mas uma vez isso ocorrendo, têm a opção de fazer o procedimento com uma maneira, embora condenado pela medicina, a gente sabe que é mais segura. Certo. Então, isso, de certa forma, é uma garantia para a mulher que se submete ao procedimento. Agora, doutor, quais são os riscos a que estão sujeitas essas mulheres que escolhem abortar um filho? Quais são os riscos, doutor? O risco é de toda a natureza, né? Uma vez que o aborto induzido é passível de punição, está na lei, no Código Penal, que você, tanto quem induz como quem se submete, está cometendo um crime, né? Aí você tem riscos desde a natureza, em a mulher se submeter de uma maneira, usando medicamentos que às vezes ela é ludibriada. A gente sabe que em algumas farmácias se vendem medicamentos dizendo que é um produto e na verdade é outro. Portanto, ela está sendo ludibriada, esse é um risco. Tem um lado comercial. O risco, exato, o risco de ser enganado até como consumidor. Existe um risco mais sério, que é o risco dela se submeter a procedimentos curiosos, introduzido no útero para interromper a gravidez, materiais não estéreis ou por pessoas que não estão capacitadas, não conhecem a anatomia do corpo feminino e, portanto, termina provocando lesões graves. Essas lesões imediatas, ela pode ter lesões tardias, como, por exemplo, a perfuração do útero ou mesmo a cicatrização do útero, impedindo que ela depois venha a ter uma gravidez, né? Tem um problema ginecológico sério, infecções crônicas. E, acima de tudo, ainda tem um terceiro risco pós
aborto, que é o que se chama de trauma pós-aborto, pós-interrupção da gravidez, que a gente sabe que deixa sequela psicológica em um número relativamente grande de mulheres. Agora, doutor, essas mulheres, pelo visto, não conhecem esses riscos, né? Ah, não. Embora as informações, a gente como médico vê isso, durante um período que eu trabalhei num pronto-socorro, a gente via com frequência que as informações são quase todas iguais. Então as mulheres passam, olha, precisa tomar chá de buchinha. E elas tomam chá de buchinha. Olha, fulano faz tal procedimento. E aí elas fazem aquilo, elas não conhecem o risco. Se elas conhecessem o risco, certamente elas não fariam. Você imagina que elas tentam interromper, atingir o feto que está dentro de uma área extremamente protegida, que é o útero. Ela tenta perfurar o saco embrionário sem conhecimento nenhum da anatomia. As pessoas que executam não sabem. Certo. Então termina, se ela soubesse o risco, né? Certo. O que se chega no hospital com sangramento, com infecção, com perfurações uterinas, que tem que abrir o abdômen, gravíssimo, gravíssimo. Agora, doutor, para encerrar esse primeiro bloco, qual é a conduta que deve ser adotada para evitar que se chegue a uma gravidez indesejada? O senhor, como médico, como pai, pode dizer melhor. Ainda aquela história da educação, né? Hoje em dia a gente sabe que a atividade sexual tem começado cada dia mais precocemente. Essa informação tem que sair do seio da família inicialmente, cabe ao pai e à mãe informar de que maneira que se gera um filho, as mulheres, as meninas precisam saber disso e precisam saber de que forma elas conseguem evitar. Sem tabus, quer dizer, tem que se falar para o adolescente. A gente sabe hoje que os casais que começam a namorar com 12, 13 anos, depois de 90, 120 dias de relacionamento, eles ensaiam uma primeira relação. E por que esse garoto então não leva um preservativo, não usa uma camisinha? Que pode ser fornecido na escola, né, como primeiro mecanismo. Por que essa menina ela não é orientada para que ele obrigue que o parceiro, que ela ama, que ela gosta, use o preservativo, sim, não só para proteger a saúde dela, como também evitar uma gravidez. Sim. Ou mesmo a utilização de métodos como o anticoncepcional, que há anos se utiliza e que diminuiu bastante o número de gravidezes. E outros métodos, como o DIU, como a pílula do dia seguinte, quer dizer, existe uma série de mecanismos que podem ser utilizados, mas a educação ainda, a informação, como você está fazendo aqui agora, eu acho que é importante. Importante você estar acompanhando o programa, está acessando aí o nosso e-mail, participando, envie seu e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Eduardo de Andrade Moura, tratando um tema muito importante, sério, para a sociedade sempre discutir, que é o aborto enquanto questão de saúde pública. Vamos para rapidamente um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.